Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Hoje comigo está de volta a Dona Fábio em terras longínquas. Olá. Olá, pessoal. Estamos gravando hoje no Dia Internacional da Mulher. Isso aí. Estou diretamente aqui de Munique, na Alemanha, e já parto hoje à noite para Praga, na República Tcheca. A Bruna tá dodói hoje, gente, então... Nem é nada, só minha rinite mesmo que ataca de manhã e a gente tá gravando de manhã, então Sim. eu tô com essa voz. É que eu acordo assim todo dia também, mas é que eu tô 4 horas na frente aqui, né? Então é que eu digo que eu tenho alergia a acordar. Eu também. Então vamos para os agradecimentos de hoje, rapidinho, que esse episódio é gigante. A Vanessa Bento Teixeira, a Natália Albuquerque, que nos ajudaram no Catarse. Também quero mandar um beijo pra Renatinha, a dona Renata Zorzin, que acompanha a gente desde o início. Fala que ama minha voz. Então, um beijo pra todas vocês. E tem mais algum recado? Não, tá tudo certo aqui, na Vila de Konoha. Vamos para o episódio de hoje, que é o Toy Box Killer. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. 22 de março de 1999, uma mulher corre pela estrada em Elephant Butte, no Novo México. Ela tá nua e ensanguentada, com uma coleira de ferro no pescoço e correntes arrastando atrás de si. A mulher consegue entrar em uma casa próxima da estrada, onde morava um casal de idosos, e mesmo assustados com uma estranha invadindo a casa deles, eles percebem que ela precisa de ajuda. Ela estava desesperada, dizendo que tinha sido sequestrada há 3 dias e desde então estava sendo estuprada. O casal logo chamou a polícia, que logo depois prendeu David Parker Ray e sua namorada Cindy Hindi. Bom, durante a sua infância, David e sua irmã mais nova, Peggy, viveram com seu avô. Seu pai era alcoólatra, extremamente abusivo e violento. Quando ele tinha apenas 10 anos e a irmã dele tinha 8, o seu pai abandonou a família e logo em seguida sua mãe deixou ele junto com a irmã na casa dos seus avós paternos. Ele era esporadicamente visitado por seu pai violento, né? E o seu pai fornecia para ele revistas que mostravam pornografia sadomasoquista. A vida de David uma coisa boa pra você levar pro seu filho de 10 anos. Olha lá. A vida de David e Peggy deu uma guinada dramática depois que eles foram morar com os avós. O avô deles, Ethan Ray, tinha quase 70 anos e vivia por padrões rígidos que ele esperava que os netos seguissem. O não cumprimento de suas regras muitas vezes resultaria no disciplinamento físico das crianças, ou seja, ele batia nos netos. Na escola, David, que era alto, tímido e desajeitado, teve dificuldade para se encaixar e era frequentemente intimidado por seus colegas de classe. Ele sofria muito bullying, né? Muito do seu tempo livre era gasto sozinho, bebendo e usando drogas, então ali na adolescência. E foi nessa época que David começou a desenvolver seu fascínio secreto pelo sadomasoquismo. A irmã do David descobriu a sua coleção de fotografias eróticas de escravos sexuais e desenhos sadomasoquistas. Bom, então depois do colegial ele trabalhou como mecânico de automóveis antes de ingressar no exército, onde novamente trabalhou como mecânico. E aí ele recebeu uma dispensa honrosa. Não sabemos por que ele foi dispensado. Anos depois, ele disse para sua noiva que sua primeira vítima foi uma mulher que ele amarrou em uma árvore, torturou e assassinou quando ele acabava de se tornar adolescente, isso aos 13 anos de idade.
Não dá para saber se isso é verdade ou não também, não tem provas. Isso acontece durante todo esse caso, né? Tem muita coisa que a gente nunca vai saber, né? Se é verdade, quantas vítimas, inclusive. Ele se divorciou 4 vezes e teve 2 filhos, e aí incluía a Glenda Jean, que era chamada de Jessie Ray. Em 22 de março de 99, em Elephant Butte, no Novo México, a Cynthia Virgil, de 22 anos, então coberta de sangue, nua e com uma coleira de metal em volta do pescoço, estava correndo por sua vida. Ela não tinha ideia de onde ela estava, e ela estava desesperada para encontrar ajuda antes que os captores a alcançassem. Ela viu uma casa, aqueles trailers, né, uma casa móvel com a porta da frente aberta, e aí a Cynthia correu para dentro implorando por ajuda do morador que se viu chocado. A polícia chegou logo depois, ouviu a Cynthia contar a história dela de sequestro e tortura. Ela disse que um homem e uma mulher a sequestraram e a mantiveram como escrava sexual por 3 dias, e lá ela foi estuprada e torturada com chicotes, instrumentos médicos, choque elétrico e outros instrumentos sexuais até conseguir escapar. Bom, as contusões e queimaduras e perfurações que cobriam o corpo da Cynthia sustentavam a sua história. Segundo Cynthia, ela conheceu seus captores em Albuquerque, enquanto trabalhava como prostituta. O homem lhe ofereceu $20 em troca de sexo oral e eles foram até o seu trailer. Dentro tinha uma mulher, que seria a Cynthia, né? Cindy Hind, isso. Isso. E ajudou o homem a amarrá-la e amordaçá-la. Aí colocou também a coleira de metal em volta do seu pescoço. Eu vi que eles deram... Desculpa te interromper. Eles usaram a desculpa de que ele seria um policial, que daí tava prendendo ela por crime de prostituição, né? E aí, tipo, eles primeiro oferecem, daí se ela aceita, ela entra no carro, aceita, daí ele puxou um distintivo falso e falou, não, você tá presa. Só que, tipo, cara, que policial vai prender ela numa van, tipo, num cano da van, assim, sabe? Muito... Não faz sentido algum, mas também, assim, prostituição era crime, né? Eu não sei se hoje em dia não é mais, né? Eu acho que depende do estado lá, também não sei dizer. E aí eles, tipo, ela também não tinha como recorrer, sabe? Tipo, falar, olha, sabe, vou chamar a polícia pra você, entendeu? Enfim, eles dirigiram por mais de 1 hora antes de parar, e eles arrastaram a Cynthia para dentro de um trailer, onde ela estava acorrentada ao poste da cama, né? O pé da cama, na verdade. Então, ela ouviu uma fita cassete descrevendo o que iria acontecer com ela enquanto estava lá. Na fita, um homem que ela assumiu ser David explicou que agora ela era uma escrava sexual e deveria se referir a ele apenas como mestre e a mulher com ele como amante. E nunca falar a menos que fosse falado primeiro. E ela estaria nua e acorrentada durante todo o tempo. Ela seria alimentada uma vez por dia como os animais e cuidada como um cachorro. Ela seria torturada, estuprada, apresentaria-se para amigos enquanto fazia sexo com animais, sujeita a penetração anal com vibradores grandes e colocava em várias posições que expunham as áreas privadas do seu corpo. Ela também foi avisada de que era um dos muitos escravos que haviam sido mantidos em cativeiro e muitos dos que não cooperaram morreram. Que beleza. A gente vai postar nos links também a transcrição dessa fita, né, que ele colocava para as vítimas. Então, quem quiser ler, vai estar em inglês, claro, né, mas quem quiser ler, esteja avisado que é bem pesado mesmo, tipo, é horrível. É um dos negócios mais horríveis que eu já li, na verdade. Eu ouvi a transcrição do áudio, né, porque tem um vídeo no YouTube. Uhum. E tem, tipo, 1 hora, assim, dessa fita. E, meu, é surreal. Tipo, tem a voz dele, sabe? E ele fala... Quando ele narra essa parte do cachorro, é muito sinistro. Ele fala que ele tem 2 cachorros e que, tipo, ele fala assim, uma hora, quando eu faço festinhas na minha casa, eu vou fazer uma coisa que você com certeza não vai gostar. E aí ele conta, tipo, como ele vai fazer o cachorro dele estuprar a mulher. Cara, é muito surreal, assim. E aí ele fala de todo o treinamento, né, para que essas mulheres sejam realmente as escravas sexuais, que elas têm que obedecer, falar sempre
mestre, né? E pra ele, aí que tá, aí nessa fita ele fala my mistress. Não dá pra saber se é namorada, quem que é, né? Mas é uma mulher que tá junto com ele. Então a Exato. gente vai ver depois, tipo, ele não fala o nome da mulher, mas tem muita gente que diz que a princípio essa mulher seria a filha dele e aí depois mudou pra namorada. Exato. Porque essa fita foi gravada antes dele conhecer a Cindy. Mais pra frente a gente vai ver que depois dele fazer dele começar ali a treinar a Cindy, né, que é para ela ser a cúmplice dele, ele deixou uma lista com 18 itens que são instruções de como torturar a mulher que seja capturada, tanto psicológica quanto fisicamente, e é surreal essa lista. Pô, É horrível. É muito ruim. Enfim. Bom, então no terceiro dia do seu cativeiro, a Cynthia estava sendo exposta a choques elétricos, cutucada, chicoteada e teria instrumentos médicos e grandes vibradores inseridos em sua vagina e no reto. Ela foi enforcada e estuprada repetidamente por David Ray. A Cynthia tinha certeza de que logo estaria morta. Uma coisa que ele fazia também, ele explicava nessa fita, é que no início ele fazia um questionário, né, para saber, tipo, se a mulher tinha algumas condições médicas, enfim, saber a idade e tudo mais, né. Só que ele fazia isso enquanto a mulher estava amarrada nua em uma cama de ginecologista com prendedores elétricos presos no mamilo. Então, tipo, se ela desse a resposta errada, alguma coisa assim, que ele achava que estava errado, ele dava um choque. Então já começava, tipo, né? Já começava com tortura, literalmente. Sim, ele era muito, E aí, muito sádico. Muito, demais, assim. Então, como que a Cynthia conseguiu escapar? Depois que o Ray deixou o trailer para ir trabalhar, a Cindy acidentalmente deixou as chaves em uma mesa perto de onde ela estava acorrentada, enquanto saía da sala. Pelo que eu vi, a Cindy atendeu um telefonema nessa hora e estava com a chave na mão e se distraiu com o telefone. Saúde. Se distraiu com o telefone. E aí ela deixou a chave ali por perto e saiu da sala. Aproveitando a oportunidade, a Cynthia agarrou as chaves, conseguiu libertar as mãos e se soltou da corrente. Ela tentou ligar para a polícia, mas foi interrompida pela mulher. As duas brigaram, a Cynthia conseguiu pegar um picador de gelo e esfaquear a Cindy no pescoço. Então ela fugiu da casa e continuou correndo até encontrar o trailer. A polícia até tinha... porque eles percebem quando você tenta fazer uma ligação para eles, mas não completa, sabe? Tipo, se você desliga antes deles atender. Eles têm esse registro ainda, de que uma ligação foi tentado fazer para eles. E aí eles tinham esse registro, além do que o casal de idosos fez quando a Cynthia entrou na casa deles. Então eles ligaram os dois, né? Porque é uma cidade muito pequena. Não acontecia nada lá. Não acontecia nada. Então, duas ligações na mesma noite, tipo, perto uma da outra, óbvio que tá ligado, né? Os dois casos. As duas ligações, no caso. Tanto que eu vi que ele, ali, depois que foi assim, ela chegou na casa dos idosos, né, no trailer lá, e quando ela ligou para a polícia a segunda vez, a primeira, a polícia já estava na casa do David Parker, da Cindy, por causa dessa chamada que tinha sido cortada abrupta, sabe? Isso, eles vão igual para checar, né? O que tá acontecendo, por que alguém tentou ligar para a polícia. Porque às vezes acontece isso mesmo, né? A pessoa tenta, mas por algum motivo não consegue e desliga antes. E aí eles vão checar. David Parker Ray e sua namorada Cindy Leah Handy foram presos. Durante o interrogatório, os dois contaram a mesma história, que a Cynthia era viciada em heroína e eles estavam tentando ajudá-la a desintoxicar. Então, é como se eles fossem, tipo, os heróis, né? Eles queriam prender ela porque, tipo, tem ali todo a... Como chama? Quando... Abstinência, né? Isso. E aí eles iam deixar ela esperar passar a abstinência dela para ajudar. E aí eles fizeram uma busca na propriedade do Ray, né, do David, só que nessa busca eles encontraram várias coisas e várias evidências que sustentavam a história de Cynthia, incluindo essa fita de áudio que a gente comentou. E dentro de outro trailer que ficava ao lado
Porque assim, era uma casa móvel, né? O trailer principal. Ela é muito comum isso, né? De você ter um trailer e transformar numa casa. Na verdade, ela não vai mudar de lugar, eles chamam de casa móvel ainda, né? Mas ela é de um trailer. Tipo, mas é bem grande, assim, não é. Sim, sim. Não é esse que a gente vê na TV, né? O que os detetives encontraram era a Toy Box, que é como o David chamava esse segundo trailer, né? Dentro desse lugar tinha vários instrumentos de tortura, desenhos de como ele torturava as suas vítimas e vários instrumentos como chicotes e dispositivos sexuais. No entanto, a evidência mais chocante que eles encontraram foi uma fita de vídeo de uma mulher sendo torturada pelo casal. Esse era tipo, não era bem um trailer esse a Toy Box, era um. Tipo aqueles negócios de caminhão, assim, Tipo um baú de caminhão, né? Isso, tipo E aí ele Não, pode falar aqui, desculpa. Não, ele transformou nisso aí, ele fez todo o isolamento acústico e tal dentro. Aí tinha uma cama de ginecologista e todos esses instrumentos. Né? Tem fotos disso, a gente vai postar pra vocês verem também. Então, o David comprou um trailer de carga de 6 metros de comprimento, pendurou uma placa feita à mão que dizia Settings Den e começou a trabalhar. Ele instalou um aparelho de ar-condicionado para se manter confortável por dentro e, como ele chamava, era a Toy Box, seria um trabalho constante em andamento ao longo dos anos. Estima-se que ele investiu pessoalmente mais de $100 mil naquilo lá. Era prova de fuga, prova de som, com armação reforçada e trava de segurança. Os tetos e as paredes eram adornados com horrores inimagináveis. Era um sistema elaborado de macas, pesos, alicates, grampos, chicotes, bisturis, correntes e cadeados. Vários desenhos e figuras de mulheres em vários métodos de tortura também estavam pelas paredes. Armários médicos cheios de seringas e produtos químicos. Havia também um caixão forrado com orifícios de ventilação e vários anéis para conter suas vítimas, quando ele fechava elas lá dentro. E o mais horrível de tudo, que era uma cadeira ginecológica de nível médico modificada para restringir as vítimas e posicionar os membros como bem entendesse. Posicionada no centro da caixa de brinquedos como um trono de dor. Ligados à cabeça e à seção intermediária havia eletrodos que ele anexava a um girador usado para eletrocutar várias partes de seus corpos, junto com produtos de gado e tasers. Também tinha, então, uma câmera de vídeo, né, que a polícia, e várias, tipo, muitas, centenas de fitas. Só que, na maioria, tipo, grande parte, assim, acho que pela posição da câmera, não dava para ver a cabeça, o rosto de quem estava torturando, né. E muitas vezes também não dava para ver a cara das vítimas. Então a polícia nunca conseguiu identificar, né, a maioria das mulheres que apareciam ali. Acho que eles conseguiram identificar pouquíssimas. Assim, pouquíssimas, e mais por tatuagens, né, marcas no corpo e tal, porque não tinha mesmo como saber. Tinha uma outra coisa também que pra mim, assim, ó, uma das mais horríveis, que era uma caixa. Ele tinha feito uma caixa preta que ele prendia a cabeça da mulher dentro. Então, tipo, cara, ela ficava ali presa naquela claustrofóbica porque não tinha buraco pra nada, pra respirar, pra enxergar pra nada, era só o buraco pro pescoço. Então, ele, às vezes, quando ele prendia elas na cadeira, ele botava aquela caixa na cabeça da mulher. Essa placa escrito Satan's Den significa algo como covil do demônio. Assim, covil do Satã. Imaginam que ele tenha vendido essas fitas, né, para grupos de sadomasoquismo e tal. Ele montou esse equipamento de gravação de vídeo para filmar esses crimes, né? E aí ele colocou monitores posicionados para que as próprias vítimas vissem enquanto elas se assistissem, e tinha até um espelho no teto para que elas vissem o que ele estava fazendo com elas. E acredita-se que ele tenha filmado todas as sessões e vendido as filmagens para suas redes de contato no mundo do sadomasoquismo e tal, que eles pagavam o preço mais alto pelas filmagens mais extremas, e suas vítimas em cativeiro seriam mantidas por dias e às vezes até 3 meses em condições inimagináveis. Ele era sempre cuidadoso para limpar e não deixar vestígios de evidências. Ele garantiu que nenhuma de suas vítimas pudesse ser identificada nas filmagens, fazendo como você falou, né, Bru? Uhum. E ele mantinha essas vítimas lá até ficar entediado com elas.
e ninguém nunca viu o interior da caixa de brinquedos, a menos que você fosse uma vítima ou um dos sequestradores, né? Ou tipo ele, a Jessie e a Cindy. como chama? Cindy, né? Ele sempre começava da mesma maneira, né? Ele nunca se desviava dos seus métodos de tortura. Ele sequestrava as vítimas na estrada, ou de algum bar, ou ele atraía elas como quando eram garotas de programa, né? Aí, depois de violentamente espancar e algemar elas, ele as mantinha em cativeiro, acorrentada à cama no trailer principal, né? Enquanto ele machucava elas, infligindo quantidades inimagináveis de dor. E dias depois elas eram vendadas e trazidas para Toy Box, né? Quando a venda era removida, elas se viam amarradas à cadeira ginecológica e olhando em volta veriam as várias ferramentas de tortura, seringas, e aí ele tocaria a fita de áudio lá que a gente falou, e a sua frequência de trazer novas vítimas levou ele a se cansar de ficar dando instrução todas as vezes. E realmente a fita tem quase 1 hora. Então ele gravou o conjunto de instruções em áudio e era como uma espécie de orientação para preparar suas vítimas e o verdadeiro pesadelo começar de fato, né? É muito longo para a gente falar na íntegra aqui, mas a gente deixou uma parte do áudio no começo e vamos deixar um link com a transcrição completa. Mas eu queria só fazer também uma observação aqui, que o David, ele sabia exatamente o que fazer para dominar as vítimas. Então ele fazia desde a parte, ele drogava elas também, né? Ele dava muitas drogas, porque ele falava que depois elas iam se esquecer de tudo, né? E não saberiam o que aconteceu. Ele fazia a tortura não só física, mas psicológica, né? Então, tanto que na lista lá com 18 coisas, ele fala que, tipo, é importante que você mantenha o tempo todo, toda vez que você se referir a ela, você trate ela, chama de puta, vagabunda, estúpida, sabe? Assim, você sempre vá denegrindo a pessoa para que ela não. Para que ela se torne um cachorrinho, basicamente, sabe? Ele tá programando a pessoa para ela, né, ficar sempre naquela Exato. posição de submissa, que era o que ele queria, né? E para que no futuro elas fiquem ali cada vez mais dóceis, né? E não reclamem tanto. Não... Isso. É muito bizarro, gente. Esse caso, para mim, olha. É um dos piores, eu acho. E eu acho que o pior ainda é que ele não é tão conhecido, né? Tipo, são poucos os podcasts que abordaram, até os gringos, né, que abordaram esse caso. Ele não é tão conhecido assim. Sim. Então, o David e a Cindy foram presos e acusados de vários crimes, incluindo sequestros. E à medida que a investigação prosseguia, as evidências adicionais revelaram que havia muito mais vítimas e mais do que apenas o David e a Cindy envolvidos nos crimes. Os investigadores também suspeitaram de que, além do David ser um estuprador em série, ele também era provavelmente um serial killer. Mas o problema que eles enfrentaram foi a credibilidade da Cynthia, porque ela era uma prostituta e não tinha como provar que ela não estava lá por vontade própria, apesar de tudo, né? Mas depois que os jornais publicaram a história sobre a prisão do casal, outra vítima apareceu. O nome dessa mulher era Angélica Montano. E ela disse à polícia que ela também tinha sido sequestrada, estuprada e torturada por David e Cindy por 3 dias seguidos. E depois ela foi drogada e deixada em uma estrada no deserto. Ela foi encontrada pela polícia, mas por razões desconhecidas, sua queixa contra o casal nunca foi seguida. Ela decidiu prosseguir depois que viu que os dois tinham sido presos. Então, o que aconteceu, né? Ela também aconteceu tudo isso. E aí, no fim, quando ele achava que ele já podia, tipo, já cansou de usar a mulher e estuprar ela, ele drogava elas e botava elas num estado bem sugestível, né, de hipnose e tal, drogadas, e daí ele fazia com que elas não esquecessem de tudo, né. Se você drogar a pessoa o suficiente, acho que dá pra fazer isso. Não sei. Mas, enfim. Teve outro caso também de uma mulher que só descobriu que ela tinha sido vítima deles porque ela viu um vídeo da polícia, que a polícia divulgou só uma parte daqueles vídeos que o cara tinha gravado na Toy Box. Ela tinha uma tatuagem na perna.
E a polícia focou só naquela tatuagem e daí, tipo, a mulher percebeu que ela tinha sido vítima. Ela nem lembrava. O trauma foi tão grande também, ela foi drogada depois, que ela só foi perceber depois vendo a própria tatuagem, tipo, no relatório da polícia, assim. É muito bizarro, cara. Muito, nossa, muito horrível. Essa mulher que a Bru falou é a Kelly Garrett. Ela tinha se casado apenas alguns dias antes de ser mantida em cativeiro pelo David e pela sua filha. A Jessie Ray era amiga dessa menina e levou ela para um bar e drogou a cerveja que ela estava bebendo. E enquanto a Kelly se esforçava para sair do bar, a Jessie bateu na cabeça dela por trás. Ela foi submetida a tortura e estupro por 3 dias, depois drogada e deixada no acostamento perto da casa dos sogros. Os sogros de Kelly presumiram que ela usava drogas e ainda estava confusa demais para lembrar exatamente o que tinha acontecido. Eles ficaram muito putos, acharam que ela era uma drogada e falaram que ela era para ir embora. O marido anulou o casamento logo depois que isso aconteceu. E aí, com o passar do tempo, depois de vários anos, ela já tinha se casado de novo. Ela já tinha voltado para casa dos pais dela, no Colorado, né? E aí ela se lembrou do que tinha acontecido, mas ela ainda tinha muitos apagões ali, muito tempo de amnésia, né? Porque ele realmente, no áudio que ele fala, ele explica que quando tudo isso acabar, quando ele se enjoar, ele vai injetar várias drogas, é uma mistura de. Ele fala os nomes das drogas lá que ele vai dar para a mulher. E aí, são calmantes de animal, assim, sabe? E aí ele diz que ela não vai se lembrar de nada e que isso é melhor para ela. E ele também fala que você não gostaria de saber o que eu fiz com você, então é melhor assim. E se eu tivesse que matar todas as pessoas que eu já torturei aqui nessa toy box, eu não teria lugar suficiente para colocar os corpos. Então, mas muito do problema é porque esse lugar é onde eles moram, nessa cidade. Tem esse lago e também tem um canyon ali perto, né? Então, tipo, tem muitos lugares que ele poderia ter colocado corpos e nunca vão ser encontrados. Então não se tem ideia. Inclusive, nesse lago tem um tipo de peixe que come tudo. Tipo, come de tudo, come um monte de porcaria, lixo, gente, resto. O que você jogar lá, o peixe vai comer. É um peixe gigante. E aí, tipo, dizem que ele jogava os restos ali e os peixes acabavam comendo. Não tem como encontrar realmente. Então, uma vez sob custódia, a Cindy Hind rapidamente entregou o David em troca de um acordo judicial que incluía uma sentença reduzida. Ela disse aos investigadores que o David contou a ela cerca de 14 assassinatos que ele tinha cometido e onde alguns dos corpos foram despejados. Ela também contou algumas das maneiras diferentes pelas quais o David torturava suas vítimas, incluindo aí o espelho montado no teto da toy box, para as vítimas tivessem que assistir o que ele estava fazendo. Ele também colocava elas em engenhocas de madeira que as curvavam e as imobilizavam enquanto ele fazia com que seus cães estuprassem e às vezes também outros amigos. Ele fazia essas festas, né, e deixava elas amarradas na cama também. E aí que os homens iam lá e estupravam as vítimas. Ela também deu o nome de outros cúmplices, incluindo a filha do David, que é a Glenda Jessie Ray, e o Dennis Roy Yancey. Segundo a Hind, Jesse e Dennis tinham participado do assassinato da ex-namorada de Dennis, Marie Parker, de 22 anos. O Dennis Roy Yancey saiu da Marinha em 1995. Ele era um rapaz, que eles chamam de clean cut, né? Que tem aquele corte militar, limpo, adequado, considerado bastante charmoso entre as mulheres. Ele voltou para casa em Truth or Consequences, que é o nome da cidade, por mais o nome da cidade ali perto, né? Exatamente. Nem parecia que era o mesmo jovem que, em meados dos anos 80, andava com um grupo de amigos que muitos na cidade consideravam ser um culto satânico, composto por renegados do ensino médio. Eles passavam o tempo sacrificando animais de estimação dos vizinhos, entregando mensagens com símbolos satânicos ocultistas para pessoas de quem eles não gostavam, e todo tipo de travessuras
Se bem que eu não vou falar que travessura é matar o animal de alguém, porque isso é comigo e um ato de volta, mas... Enfim, isso era considerado pela polícia na época como atos criminosos. Ele havia acabado de sair da Marinha com a determinação de seguir em frente e viver de forma correta. Ele não queria fazer mais nada de errado, porém ele não pôde deixar de voltar aos seus velhos hábitos depois de se tornar amigo de Jesse Ray. Os dois foram considerados inseparáveis pela maioria dos que conheciam os dois. Embora Dennis Roy fosse considerado uma pessoa decente, ele era altamente impressionável, com um lado sombrio que poucos viam. Jessie, que o conhecia melhor, alimentou essa escuridão ao longo de sua amizade. Ela o reintroduziu no mundo do satanismo que ela havia aprendido com seu pai. Mas não está claro se o satanismo era uma crença deles de fato ou simplesmente uma farsa teatral ali para complementar a escravidão e o sadomasoquismo que ela e o pai praticavam. Eu acho que era só um teatrinho mesmo, assim. Eu acho que não era nada de satanismo, não. Não. Era só, tipo, eles usavam algumas imagens, né? Tanto na Toy Box tinha uma caveira que era... Uma caveira de plástico, né? Mas era uma caveira que era como é que chama? Um candelabro, assim, enfim. Então era só essa... Eu acho que era só essa imagem. Tipo, o negócio de Satã lá. Eu acho que era só pra aparecer mesmo, sabe? E também, tipo, pra dar mais medo também, né? Exatamente. E como esse Dennis Roy, ele já fazia isso na infância, né? Já falava que era satanista. Então talvez a Jessie tenha visto aí uma oportunidade, né? De convencer ele a fazer o que ela quisesse, sabe? Então os dois logo se tornaram amigos de um homem chamado Kenneth Lee Lane, que ele era um homem solitário de 43 anos, era da Flórida. Ele era um homem gay extravagante que tinha boatos que tinha um suprimento constante de drogas. O Roy e a Jessie visitavam ele com frequência. Os vizinhos descreveram ter visto o Roy visitá-lo especialmente com frequência, saindo com um sorriso malicioso no rosto. Não está claro o que realmente aconteceu, mas quando a polícia foi chamada para fazer uma verificação com o Kenneth no dia de Ano Novo, em 1996, depois que os vizinhos se queixaram de um mau cheiro vindo do seu apartamento, eles encontraram um corpo em decomposição na sala da frente. Respingos de sangue foram encontrados ao redor, juntamente com velas negras e pentagramas desenhados sobre a mesa. Surpreendentemente, a morte de Kenneth foi considerada um suicídio por envenenamento metálico quando encontraram uma maçaneta alojada em seu reto e seu estômago cheio de parafusos e porcas. Nenhuma acusação foi registrada. Muito suspeito isso. Eu não sei, você acha que ele não se matou, não? Não, eu acho que não só não se matou, mas eu também acho que isso daí é a polícia sendo homofóbica e também. falando, cara, esse cara aqui é uma bichona, eu não vou nem investigar a morte dele, porque ele é um anormal, ele é um, sabe assim? Nessa época, principalmente, né? Eles tinham essa de que gay é tudo pervertido e eles vão fazer tudo de ruim que a gente nem consegue imaginar. Então, tipo, esse cara morrer cheio de parafuso no estômago não é nada. Isso aí eles fazem normalmente. Então era isso que a polícia tinha, né? E fora que, tipo, eu tenho certeza que é o... Assim, eles devem achar que são degenerados e, sabe assim? Tipo, não vamos fazer... E cidades pequenas, né? Eles também fazem o quê? Eles são super racistas, cara. São homofóbicos. Tipo, eles não querem esse tipo de gente na comunidade. E o cara já era da Flórida. Extravagante. Usava droga. Então os caras já... Sabe? Ainda bem que morreu. Bom, em junho de 1997, no ano seguinte, uma ex-namorada do Roy, Mary Parker, estava em uma terrível situação financeira. Sem teto, ela montou uma barraca às margens do Elephant Butte, que é Lake, que era um lago que tinha por ali. Bunda de elefante, né? É o lago Bunda de Elefante. E eu, pertinho da cidade de verdade, eu consegui. Tipo... Ai, gente. É um lugar muito doido. Gente, é muito doido, né? Americano isso. Enfim, ela montou uma barraca ali do lado do lago, porque ela não tinha como se
se sustentar, né? E ela decidiu usar drogas e voltar a usar as drogas. E aí ela concordou em se encontrar com Jesse e Roy. Ela acabou sendo sequestrada e ameaçada com uma faca no banco de trás do caminhão do David, que era dirigido por Jesse, enquanto Roy amarrava sua ex-namorada no banco de trás. Segundo a convicção de Roy, eles dirigiram para a casa do David Ray e ela foi colocada na toy box. Ele afirma que nunca foi preso para dentro de onde Jesse e seu pai mantiveram Marie por 3 dias, mas durante esse período a polícia organizou uma operação massiva de busca e salvamento, um esforço para encontrar a Marie. Então, no final desses 3 dias, a Jessie e o pai disseram pro Roy que eles tinham terminado com ela e de que era hora de ela ir embora. Eles então trouxeram o Roy para dentro da toy box. O Roy afirma que entrou para encontrar a sua ex-namorada nua em defesa, amarrada à cadeira ginecológica. E aí a Jessie lhe entregou uma corda e disse: "Você sabe o que tem que fazer." Com tanto trabalho policial para resolver o desaparecimento da Marie, David e Jesse não se arriscaram a ser encontrados e denunciados. Então, depois que eles conseguissem o que queriam dela, então o David ligou o gravador de vídeo e o Roy se aproximou da Marie com a corda. Ele afirma que quando a Jesse apontou uma arma para ele e ele estrangulou a Marie até a morte com a corda. Essa fita, né, da gravação nunca foi encontrada e foi levantada a hipótese de que o David vendeu a fita como ele havia feito muitas outras vezes. Então, o Roy diz que matou ela porque foi ameaçado pelos outros dois. Sim, ele também confessou que ele, a Jessie e o David embrulharam o seu corpo em um cobertor, dirigiram para Monticello Canyon, perto de Verdade ou Consequência, e jogaram seu corpo no barranco, descendo com paz para enterrar sob a sujeira solta na escuridão. Né? E no dia seguinte, o Roy e a Jessie deixaram a cidade e foram ficar com um conhecido em Galveston, no Texas. Eles ficaram um ano inteiro lá esperando o desaparecimento da Marie Parker esfriar, né, o caso baixar a poeira. E anos depois, o Roy levou a polícia ao local exato em que eles a enterraram, mas ela não estava em lugar algum. O Roy especulou que o David teria retornado depois lá e removido o corpo. O Dennis Roy Yancey recebeu 2 sentenças de 15 anos por assassinato em 2º grau e conspiração para cometer assassinato em 1º grau. Ele foi libertado após cumprir 11 anos, mas voltou à prisão preventiva até 2021, depois de violar sua liberdade condicional. Então, como esse elenco sombrio de personagens precisasse de mais gente para tornar essa história ainda mais complexa, foi exatamente o que aconteceu logo depois que o Roy e a Jessie voltaram para Truth or Consequences, um ano depois. Então, ao voltarem a frequentar os bares locais, eles beberam e festejaram muito, e logo chamaram a atenção de uma mulher que tinha se mudado para a cidade enquanto eles estavam fora. O nome dessa beleza de pessoa é Cindy Hinder. Mais tarde, descobriu-se que a Cindy estava fugindo da lei, indo para Truth and Consequences para se esconder da polícia do estado de Washington. Ela tinha uma ficha criminal que começou em 79 com crimes como furto, falsificação, drogas e fraude, e ela estava determinada a não voltar para a prisão depois de tentar vender cocaína para um policial disfarçado. Que beleza de pessoa, né? Olha, essa mulher, velho, essa mulher aí... Cara, tem muitas coisas, né? Nesse caso, tipo, porra, tem 4 pessoas aí que são, tipo, psicopatas, os 4, sabe? O Então, David, é muito doido. E se eles Roy. encontrarem uma mulher tão louca quanto eles, naquela cu de Exatamente. mundo, sabe? É muito Tem alguma doido. coisa errada na água dessa cidade. Então, numa estranha dinâmica de relacionamento a 3, a Cindy logo começou a namorar Jesse e Roy, então, ocasionalmente usando o trailer do David como uma espécie de ninho de amor. Então, os 3 também, logo o David também se envolveu, né? Então, eles davam essas festas obscenas e gratuitas para todos, a famosa suruba. Que bom que ficassem só nisso, né, cara? Ia ser todo mundo ali Não, mais ou consensual. menos, porque também tem aí o incesto, né? Do David. Então, tirando essa parte, verdade, não tinha pensado nisso. Nossa, tirando essa parte, né, que ficassem nisso aí, ué. Tava todo mundo aceitando tudo, não tinha nada errado, tirando o incesto. Mas então a Cindy estava especialmente interessada
em escravidão. E eles slavery é o termo que eles usam para esse tipo de escravidão sexual, sabe? Escrava sexual. E eles apresentaram a sua própria maneira de praticar tais coisas. Exceto que a Cindy não seria mais uma vítima, e sim uma nova cúmplice. Então aí os malucos se encontraram, um negócio muito doido, e resolveram fazer esse monte de coisa horrível. Com o passar do tempo, ela e o David se tornaram muito mais próximos e o relacionamento entre eles se tornou exclusivo. Desde então, o Roy tinha começado um outro relacionamento com um homem chamado David Riviera, e a Cindy fez o possível para se tornar a clássica figura de dona de casa obediente para o David, fazendo para ele refeições luxuosas, limpando sua casa, fazendo todo o possível para atrair seu afeto, para não deixar espaço para qualquer tipo de concorrência. Inclusive, né, um partidão desse, não é mesmo? Oh, que beleza, né? E aí, no Halloween de 1998, o David deu uma festa no trailer dele com os supostos rituais de magia negra e bruxaria executados por Cindy, que havia sido recentemente apresentada por Roy Yancy à bruxaria. Após um suposto sacrifício de magia negra ao diabo, Cindy anunciou em voz alta o seu relacionamento com David e avisou a todos do recinto, né, os convidados, o que muitos acharam estranho, pois ela também estava abertamente tendo um relacionamento com sua filha Jessie ao mesmo tempo. Enfim, que lindo, né? Que beleza de família. Cindy e David tornaram-se próximos muito rapidamente. David encontrou um igual em Cindy, ou pelo menos alguém bastante impressionável, insano o suficiente para se transformar no tipo de companheira que ele mais desejava, né? Lentamente ele começou a deixar ela cada vez mais perto, revelando mais sobre si mesmo e testando o que ela era capaz de lidar, assim. Então, finalmente chegou a hora de colocar a Cindy à prova. Ela disse para o David que estava saindo da cidade para um casamento. Deixá-lo para trás sem alguém para satisfazer seus desejos sexuais era inaceitável para ele. E ela nem questionou quando ele sugeriu sequestrar uma garota. Então eles decidiram que era hora de sequestrar uma mulher para permanecer como escrava sexual do David enquanto a Cindy estava fora. Trazendo Cara, isso aí, velho. Isso aí, olha, velho. Não, porque ele parou um tempo, né? Depois que ele conheceu ela, ele parou um tempo de sequestrar mulheres, né? Ficou com ela, até que ele cansou dela e falou, não, eu quero outra. E aí ela resolveu falar assim. O lance dele falar assim, você vai viajar, mas viu? Eu tenho aqui meus impulsos de necessidades de homem. Então. Nossa, então ele levou essa menina para a Toy Box, deu a ela uma grande turnê e demonstrou em boneca sua arte científica e metódica de infligir dor. Para a menina não, foi para a Cindy que ele fez isso. Né? Foi para Cindy. Ele mostrou para ela tudo, que até então ela não sabia o que era a Toy Box. Ela absorveu cada palavra e ele lhe deu uma lista de 18 itens que ele havia produzido através de anos de prática em seu ofício sombrio. Era um conjunto de instruções para sequestro e tortura. Então, nos 2 anos seguintes, a Cindy Hind não era mais uma espectadora inocente, simplesmente uma facilitadora ou mesmo um acessório. Ela se tornou cúmplice, tão cruel e culpada quanto o próprio David Parker Ray, pelo sequestro, tortura e assassinato de mulheres. Tão ansiosa para infligir dor e terror sadicamente quanto seu futuro marido. A Cindy Hind foi condenada a 36 anos, conforme o acordo que ela fez, e ela também testemunhou contra o David durante seus julgamentos. Ela foi... É um clássico, né? O casal foi pego, a primeira coisa é se virar um contra o outro. Né? Já a filha dele, a Jessie, desde o começo ela começou a negar tudo. Ela negou ter alguma coisa a ver com o pai, com sequestros, assassinato de Mary Parker, tudo. A filha de David Ray, apelidada de Jessie, era a imagem de seu pai e ela o adorava. Ela raramente via o pai na infância, né, que viajava constantemente a trabalho. Quando jovem, ela foi exposta ao estilo de vida masoquista do seu pai, que pouco fez para esconder tudo isso dela. Ela cresceu não apenas com uma certa tolerância a isso, mas ela começou a desenvolver desejos e desvios semelhantes aos que viam seu pai. Ela só reconheceu que havia um problema com o pai aos 19 anos, quando ela testemunhou uma sessão de tortura com uma prostituta que resultou na mulher gritando por sua vida e fugindo nua da casa do David. Ela apresentou na época, ela até apresentou uma queixa para o FBI contra o pai,
Os agentes ouviram enquanto ela contava histórias e mais histórias do seu pai sequestrando e torturando mulheres e depois transportando-as para o México, vendendo-as para o mercado da escravidão sexual. Então, depois dessa denúncia, o Ray, então, com 46 anos, foi levado para ser interrogado várias vezes. Não apenas não escondeu seu comportamento, mas também lhes contou com detalhes gráficos sobre seu estilo de vida, dizendo que estava interessado em escravidão sexual desde os 13 anos e era extremamente ativo na comunidade de escravidão desde os 28 anos. Mesmo dizendo aos agentes do FBI que era difícil para ele ejacular até começar a pensar em assassinato. Por mais chocante que fosse seu comportamento, não tinha nenhum crime específico que eles pudessem identificar, nenhuma vítima que eles pudessem identificar também, e embora quase uma confissão, foram forçados a fechar o relatório sem mais ações, levando a outros 13 anos de sequestro, tortura e assassinato. Essa foi de fato a primeira e única vez que a Jessica operou com a polícia sobre o seu pai. Acredita-se que após essa experiência com o FBI, ela começou a abraçar completamente quem era o seu pai, e ele não escondeu mais segredos dela. As pessoas que os conheciam melhor descreveram seu relacionamento como íntimo, desconfortavelmente próximo. A Jessie deu à luz a uma filha alguns anos depois, em 1990, e negou todos os rumores constantes de que o pai biológico era o David, seu próprio pai. A Jessie Ray foi considerada culpada de sequestro de mulheres e tortura sexual e foi condenada a 9 anos de prisão, 6 dos quais poderiam ser servidos fora da prisão e em liberdade condicional. Eu acredito completamente que eles tinham um relacionamento incestuoso. Até porque aquela fita, né? Então. Aquela fita ele fala My Mistress e tal, e nessa época ele tinha gravado antes de conhecer a Cindy. Então, tipo, ele já tinha outra pessoa, e quem era a pessoa mais próxima dele, que ele confiava pra fazer tudo isso, era a filha dele, que sabia de tudo. Então, com certeza eu acho. Eu com certeza eu acho que eles tinham. Quando ele fala sobre a gente falou ali em cima do Roy, né? Que é o namoradinho da Jessie. Eles 4 tinham ali, né, no começo, uma surubona mesmo. Era todo mundo com todo mundo. E com certeza, olha esse cara, olha o naipe dele. Você acha que ele não era incestuoso? Que ele não era. Né? Tipo, olha isso. Ela já deu sorte que ele não matou ela quando era criança, né? Jovem, sei lá. Mas ele completa. Imagina essa menina, a cabeça dela, né, cara? Tipo, cresceu com tudo isso, né? Não tem nem como. Exato. Eu acho que assim, depois de um tempo, ela nem entendia mais o que era certo, o que era errado, o que era, sabe? Porque aquilo ali naturalizou na vida dela, né? Tipo, exato. O pai dela mostrava, tipo, nossa, velho, horrível. Não, e aí, tipo, ela vai lá, fala pro FBI, só que como eles não têm nenhuma prova, eles vão fazer o quê também? Não tem muito o que fazer, né? Tipo, se você levar pra justiça, não vai ter prova suficiente pra condenar ele, nem pra ter um julgamento. Acho que nenhum juiz ia aceitar isso. Então, tipo, ela leva lá e vê que não acontece nada, daí então, se não aconteceu nada, quer dizer que não tem nada errado, né? E aí foi que ela chegou pros negócios mais pesados com ele. Cara, eu acho que essa história, nossa, é muito sinistra, né? Bom, foi decidido então que o David Parker seria julgado separadamente para cada uma das vítimas, que seria a Cynthia Vigil, Angélica Montano e Kelly Garrett. Mais tarde, ele concordou com o acordo judicial e foi sentenciado a 224 anos. Em 28 de maio de 2002, o David Parker Ray morreu de um ataque cardíaco enquanto ele estava sendo levado para um interrogatório pela Polícia do Estado na unidade correcional de Lea County. Eu vi também que no ano passado a Cindy Hind estava já programado para ela ser solta depois de cumprir 20 anos de prisão. Eu não consegui achar nenhuma informação se ela foi mesmo solta, né, ou não, mas todas as notícias diziam uma semana antes que ela ia ser solta na semana seguinte, em julho de 2019. Então não sei se o Ray, como ele foi preso em 99, né, e aí morreu em 2002, então ele só ficou 3 anos preso, e eu acho que eu sinto quase que ele saiu impune, sabe? Então. Foi uma ficou pouquíssimo tempo preso.
foi uma vida de torturas e crimes e assassinatos, né? E ele Não dá acabou... pra saber quantas foram as vítimas, né, também. Ninguém tem certeza, tipo, tanto que, assim, quando ele... Essas três são a Cynthia, a Angélica e a Kelly, né? São as três que eles têm certeza, e o resto eles não sabem, mas dizem que tem, tipo, até 60 vítimas, sabe? Que pode ter sido Eles até estimam que 60 pode ser até mulheres. 60. A gente vai postar também o link da página do FBI, tem uma coleção de fotos de bijuterias que foi encontrada na casa do David, que eles suspeitam que fossem de vítimas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eles postam lá para caso algum familiar ou até as próprias vítimas, né, caso não lembrem, poderem ver aquilo se elas reconhecem que é de alguém conhecido e tal. E aí tem essas fotinhas, são brincos, a maioria é brinco, eu acho, brincos e colares, enfim. Tem também a lista, né, das 18 regras lá para ela, para machucar e torturar, né? E tem também o áudio, né, a transcrição do áudio da fita dele. E eu acho que é isso, né, esse caso muito isso, horrível. Esse episódio, Assim, ele é muito pesado, né? É muito pesado, apesar de não ter nenhum assassinato confirmado, né? Porque não foi encontrado nenhum corpo, então não tem como. Não teria nem como condenar ele por assassinato, porque você não. É muito difícil você ter uma condenação de assassinato sem um corpo. Sim. Então, mas mesmo assim, né? Pelas estimativas do FBI, né, de tudo que aconteceu, eles estimam mesmo que teve muita gente que ele matou. Por isso que ele é considerado um serial killer, né? Bom, acho que é isso. Ficamos por aqui. Gostaria de me se você despedir. quiser. Se vocês quiserem contribuir com a gente, né, no Catarse ou no PayPay. Isso aí. Quiser mandar. Desculpa, bati na mesa. Quiser mandar sugestão de caso, também tem o nosso Instagram, @milcrimes, é a nossa página no Facebook, é o grupo também. E tem o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com, se você quiser mandar sugestão de caso, ou o caso do ouvinte também pode mandar para lá, que a gente está guardando tudinho para quando tiver o suficiente a gente fazer um episódio especial, só de casos de vocês. Exatamente. E acho que é isso. Quer dar um tchau? Tchau, galera. Tchau. Então é isso. Tchau, até a próxima.